Esta é uma parte da história contemporânea, da história do mundo contemporâneo. E nela está inserida a Revolução Industrial, fenômeno fundamental da história contemporânea e, claro, da construção do capitalismo e da modernidade, da sociedade de consumo. Para a gente estudar a Revolução Industrial, precisamos conhecer alguns conceitos. Entre eles, o que é indústria? Indústria é toda a transformação da matéria com objetivo econômico. Se o homem transforma a matéria com objetivo comercial, isso chama-se indústria. Nós temos dois tipos de indústria, a indústria de base e a indústria de consumo. A chamada indústria de base ou pesada é a siderurgia, a metalurgia, a hidroelétrica, como por exemplo também as chamadas indústrias de transformação ou intermediárias, que são aquelas que alteram a matéria para que outras indústrias possam fazer uso dela. É bom a gente lembrar também que a indústria pode ser de bens de consumo ou leves, chamados bens de consumo leves duráveis, como por exemplo a produção dos automóveis, como por exemplo a produção dos móveis ou a construção civil. Mas professor Ricardo, construção civil é indústria? Não é serviço? Não, é indústria. Claro que o trabalho do carpinteiro, do eletricista, do encanador, isso é serviço. Mas o resultado final é indústria. Setor fundamental da história da economia contemporânea. Lembrem-se que as duas maiores crises atuais, elas são originárias da especulação no mercado imobiliário. A crise de 96, por exemplo, no Japão, a chamada crise asiática, e a crise recente de 2008 nos Estados Unidos, todas relacionadas à especulação no mercado imobiliário e com consequências bastante danosas no cenário da economia mundial. Isso é o que a gente chama de indústrias de bens de consumo duráveis, mas nós temos o chamado indústria de bens de consumo não duráveis. Calçados, alimentos e roupas, principalmente para as mulheres, que normalmente nunca têm roupa suficiente. Esse é o conceito de indústria. O conceito de revolução industrial é o seguinte: é o processo inevitável de evolução do capitalismo, que vai conduzir, em última instância, à substituição do homem pela força motriz das máquinas, com consequências em vários setores, na economia, na cultura, na filosofia, na política e na sociedade. Na evolução da atividade industrial, nós temos 3 períodos importantes. O primeiro de todos se chama artesanato. Nesta fase do artesanato, cada objeto era individual. Não se repetia, não existia produção em série. É difícil você encontrar 2 vasos gregos idênticos em qualquer lugar do mundo. É bom lembrar também que não existia divisão técnica do trabalho. O homem que tirava o barro era o mesmo que construía o forno, que assava o vaso, o mesmo que vendia na feira. Não havia divisão. A segunda fase é a que se chama de manufatura. Durante este período, o homem passa a usar as mãos para produzir objetos para serem comercializados. Nesta fase vai surgir, claro, a divisão técnica do trabalho. A pessoa que produzia o tecido dificilmente era a mesma que pregava os botões ou que venderia o produto no mercado. Surge nesse período as chamadas indústrias domésticas. Cada pessoa produzia no seio do seu lar. A terceira fase é a maquinofatura. Surge no século XVIII. Neste período, todos os trabalhadores passam a se concentrar dentro do mesmo espaço, que é a fábrica. Essas são as origens da chamada Revolução Industrial. Todos os fatores que conduziram à Revolução Industrial estão relacionados diretamente à Revolução Comercial, ou seja, ao processo de expansão marítimo-comercial que conduziu o mundo ao chamado mercantilismo da era moderna. Que fatores são esses? Primeiro, a criação de grandes impérios coloniais. Se você tem grandes impérios coloniais, você tem matéria-prima abundante e mercado consumidor. Um outro fator, o conceito mercantilista de balança comercial favorável. O que é balança comercial favorável? É quando um país exporta mais do que importa. Isso significa que exportando mais do que importando, ele está gerando superávit, lucro. É exatamente este dinheiro que vai ser investido na Revolução Industrial, que vai financiar a atividade industrial.
E, claro, a tomada do poder político pela burguesia europeia. No caso da Inglaterra, no século XVII, da França e dos Estados Unidos, no século XVIII, a tomada do poder político pela burguesia fez com que a burguesia, essa classe social ascendente, emergente, pudesse conduzir as coisas do Estado a partir dos interesses desta nova classe em expansão. A Inglaterra foi a pioneira no processo da expansão da atividade industrial. Vários fatores são proeminentes para levar a Inglaterra a ser a primeira a desenvolver as atividades industriais. Primeiro, claro, era um grande império colonial. A Inglaterra, sendo um grande império colonial, tinha matéria-prima, mercado abundante. O protestantismo, o que isso tem a ver com a atividade capitalista? Muito. Lembrem-se que o conceito protestante de que ganhar dinheiro era interessante, agradável aos olhos de Deus, favorecia o desenvolvimento do capitalismo. A Inglaterra protestante, anglicana, teve esse fator ao seu dispor. Um outro fator importante, um governo liberal e não oneroso. Governo liberal, democrático, que favorecia as práticas capitalistas. Lembrar também da supremacia naval da Inglaterra, a sua própria localização insular, ou seja, de fato de ser uma ilha, favorecia isso, estimulava a atividade comercial. E desde o século XVII, através dos chamados atos de navegação, que priorizavam o comércio marítimo inglês, a Inglaterra virou uma grande líder da atividade comercial marítima. Um sistema bancário eficiente, bancos fortes, estáveis, que ajudaram a financiar a burguesia industrial. Também a Inglaterra investiu em artigos baratos e populares. Isso, claro, estimulava o comércio varejista em todo o mundo e deu à Inglaterra uma supremacia no domínio de vários centros comerciais do planeta. A conversão da velha nobreza numa aristocracia burguesada. Muitos nobres ingleses passaram a produzir para a atividade industrial. Isso favoreceu o desenvolvimento do capitalismo, primeiro no campo, com a Revolução Agrícola, e depois nas grandes cidades da Inglaterra, como Cambridge, Oxford, Liverpool, que se transformaram em grandes polos industriais. A estabilidade financeira, que, claro, deu à Inglaterra uma supremacia em relação aos outros países da Europa e, principalmente, a abundância de recursos naturais. O fato da Inglaterra ter muitos recursos naturais, principalmente minério de ferro e carvão mineral, favoreceu ao fato de que a Inglaterra se transformou em grande pioneira e grande líder da atividade industrial na Europa e depois se espalhou pelo mundo inteiro ao longo do século XIX. Nós precisamos pontuar as consequências da Revolução Industrial. Primeiro, lembrar que a Revolução Industrial levou ao que se chama de urbanização da sociedade. Antes, a maioria das pessoas vivia no campo. A partir de agora, com a Revolução Industrial, uma boa parte dessa população migra para as cidades através do êxodo rural, dos chamados cercamentos de terra, que fez com que uma boa parte dessa população migrasse e vão se transformar agora em mão de obra barata para a Revolução Industrial. É o chamado exército de reserva. É essa massa de desempregados que vai estimular a exploração capitalista nas grandes cidades. Uma outra consequência importante da Revolução Industrial é o aumento das desigualdades sociais. Sempre houve ricos e pobres na história, sempre houve explorados e exploradores, mas a Revolução Industrial criou um abismo profundo entre a burguesia industrial, detentora dos meios de produção, enriquecida e poderosa, de um lado, e do outro lado, o proletariado urbano, pobre e explorado pelos recursos da Revolução Industrial. Mas duas consequências que você não pode esquecer. Primeiro, a expansão da Revolução Industrial para além das fronteiras da Europa. O nome disso é imperialismo. Podemos chamar também de partilha afroasiática. Esse fenômeno do imperialismo, da partilha afroasiática, submeteu os países da África e da Ásia aos interesses capitalistas europeus. E por último, é bom a gente lembrar, a Revolução Industrial criou uma dicotomia tão forte entre ricos e pobres, explorados e exploradores, que vai fazer surgir o que nós chamamos de doutrinas sociais do século XIX. O socialismo, o anarquismo, o sindicalismo, o catolicismo social e tantas outras doutrinas que surgem para questionar a ordem capitalista na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro.